Irmãos, que privilégio, que responsabilidade, que alegria, ao mesmo tempo que medo. Que medo falar para vocês da palavra de Deus, falar para vocês da terceira pessoa da Trindade. Vamos à mensagem de hoje à noite, sem delongas. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeça o espírito. Efésios 4:30. O título da mensagem vem do texto: não entristeça o espírito. Não entristeça o espírito. Em Efésios 4:30, a palavra de Deus diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você poderia repetir comigo? Eu falo, você repete. Vamos lá. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Alguns pastores, algumas igrejas são acusados de falar muito sobre Deus Pai, muito sobre Deus Filho e nada sobre Deus Espírito Santo. Paulo não cometeu esse erro. Paulo não pode ser acusado deste pecado. Em suas cartas, o termo Espírito Santo ocorre 30 vezes, o termo Espírito ocorre 70 vezes. Nas suas cartas, 100 vezes ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o Espírito de Deus. E só nesta pequena carta aos Efésios, ele fala 12 vezes sobre o Espírito Santo de Deus. Alguns pastores, algumas igrejas são acusadas de tratar o Espírito Santo como mera força, mera fonte de poder. George Barna, esse homem que faz muitas pesquisas dos Estados Unidos, ou essa empresa, esse grupo agora, eles dizem que 61% dos americanos consideram o Espírito Santo como mera força, expressão do poder de Deus. E eu creio que aqui no Brasil não é diferente. No Brasil eu percebo que eu mesmo muitas vezes fui tentado, e eu vejo colegas que são tentados a tratar o Espírito Santo como um mero recurso espiritual, para promover o seu ministério, o seu nome, a sua igreja. Caímos no pecado de chegar perto do pecado de Simão o Mago, lá em Atos capítulo 8, que chegou e ofereceu para os apóstolos dinheiro para ter o poder do Espírito Santo. E ele diz em Atos 8:19, dê-me também deste poder. Eu com esse poder eu vou fazer minha igreja bombar, eu vou me tornar um pastor poderoso, um pastor que vai ter preeminência, um pastor que vai ser reconhecido na região, e eu vou ter uma igreja forte, um ministério forte. Cuidado, esse é um perigo que muitos pastores incorrem, mas Paulo não pode ser acusado deste erro. Estudando suas cartas, estudando Efésios, nós vemos que ele nunca negou que junto à pessoa do Espírito Santo há muita força e poder. Força e poder estão associados à pessoa do Espírito Santo, mas Paulo nunca tratou o Espírito Santo como mera força, como mero poder, mas tratou o Espírito Santo como uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa divina, como a terceira pessoa da Trindade. Paulo fala que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um mero poder. Não é um objeto ministerial que você compra, adquire e vai atrás para você ter, para você então ter um ministério mais robusto, que cresce mais rápido. Não, Paulo, ele sabia que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma pessoa divina que fala, que ouve, que ensina, que examina, que testemunha, que intercede, que ama, que exerce vontade soberana, que é eterno, que é onisciente, que é onipresente e que pode ser entristecido. Paulo sabia que o Espírito Santo não é um mero monte de poder, não é um mero dinamite. O Espírito Santo é uma pessoa poderosa, é uma pessoa muito especial, uma pessoa divina e muito poderosa. Ele é Deus. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, ele fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, e vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ok, então Paulo sabia que o Espírito Santo é uma pessoa divina muito poderosa. Paulo sabia que o ministério do Espírito Santo é fundamental para a nossa salvação. Eu vou falar rapidamente porque pastores já sabem dessas coisas, líderes já sabem dessas coisas, mas eu quero deixar nesta palestra inicial isto bem alicerçado. Paulo sabia que é somente através
do ministério do Espírito Santo que nós temos a nossa salvação. Tiago já se referiu isso nas palavras iniciais aqui. Através do seu Filho, Jesus Cristo, Deus realiza a obra da nossa redenção. Somente na pessoa de Cristo nós encontramos salvação. Mas é através do Espírito Santo que Deus realiza em nós a obra da regeneração. Somente o Espírito Santo é capaz de aplicar a obra perfeita da regeneração, realizada por Cristo em nossas vidas. Por isso o próprio Cristo disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E depois em João 6,63, o apóstolo diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Sem o Espírito não acontece também o processo de santificação. Sem o Espírito não acontece o processo de regeneração. Ninguém nasce outra vez, espiritualmente falando, sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, o nascido outra vez, ele não consegue se santificar. É isso que diz, segundo a Tessalonicenses, versículo 13, capítulo 2. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Logo, santificação, amado, é mais do que automotivação. Santificação é mais do que autodisciplina. Para se santificar, você precisa da ajuda do Espírito Santo, do ministério dele na sua vida. Você trabalha assim, você faz algumas coisas, você é responsável por várias coisas, mas sem o Espírito Santo você não consegue cumprir o que você deve, o que você precisa diante de Deus. Ok. Paulo, ele sabia que o Espírito Santo é uma pessoa divina, uma pessoa poderosa, é o próprio Deus. Paulo sabia que o ministério do Espírito Santo é indispensável para a nossa regeneração, para a nossa vida cristã. Terceiro lugar, Paulo sabia que a presença do Espírito Santo é fundamental para o ministério da palavra, para o ministério da plantação de igrejas, para o ministério do reino de Deus aqui na terra. Paulo sabia que é o Espírito Santo que confere a nós a ousadia, a autoridade, poder, graça, sabedoria para pregarmos a Cristo, para vermos igrejas sendo plantadas e nascendo de forma saudável. E através do Espírito Santo que essas igrejas plantadas pelo poder do Espírito também são edificadas e amadurecidas pelo Espírito. Tanto é que aqui na carta em Efésios, nós estávamos no capítulo 4, versículo 30, e eu agora quero me referir ao capítulo 3, versículo 14 e 19, Paulo orando por sua igreja. Olha o pastor orando por sua igreja. Eu acho engraçado que eu, quando oro pela minha igreja, pelos membros da minha igreja, eu tendo a pedir: Senhor, tem misericórdia do irmão tal, da irmã tal, do grupo tal, e dá um emprego, ou tira o emprego, faz isso, faz aquilo, e a gente pede para o Senhor mudar as circunstâncias, dá saúde, faz isso, faz aquilo, e Paulo, ele não ora pedindo que Deus mude as circunstâncias dos membros da sua igreja, ele ora e ele pede que Deus mude o interior, o coração, fortaleça o coração dos membros da sua igreja. Como que ele ora? Vamos ver o texto. Por esta razão, ele diz, lá em Efésios 3, 14. Pode colocar no PowerPoint, pode colocar o verso aí. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele lhes dê emprego, Ele lhes dê casamento, Ele lhes dê saúde. Não, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo sabia que através do Espírito Santo, que a igreja de Cristo é plantada, é edificada e vai ao amadurecimento. Por isso, em Efésios 4:30, ele diz o quê? Não entristeçam, por favor, servos de Deus, por favor, pastores, por favor, líderes, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Por favor, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele não é mero poder, Ele não é mera manifestação de força. Ele é uma pessoa especial, muito especial, a pessoa mais especial que existe. Ele é Deus, é Ele quem nos regenera, santifica, capacita para o ministério. É Ele que confere ousadia, autoridade, unção para pregarmos o Evangelho. É Ele quem edifica e traz amadurecimento à igreja. E Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Ele habita em nós. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a pergunta da mensagem é essa: como é que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Sabe, eu acredito que é possível que tenha irmãos chegando aqui nesta conferência, que logo nesta primeira mensagem vão descobrir que o Espírito Santo de Deus está entristecido com você e com a sua igreja, e você não está sabendo, e Ele te trouxe aqui para você ficar sabendo disso, e você se acertar e voltar em comunhão perfeita com Ele, e levar bênçãos para a sua igreja, e por Ele ser abençoado. Como podemos entristecer o Espírito Santo? Como é que podemos entristecer o Espírito Santo? A resposta que eu dou a esta pergunta é assim: quando nós distorcemos, contrariamos e resistimos o seu ministério. Como é que você pode entristecer o Espírito Santo? Quando você resiste, quando você distorce, quando você contraria o ministério que Ele tem para a sua vida, para a sua igreja. E quais são os aspectos principais do ministério para com você, sua vida, sua família e sua igreja? Primeiro, iluminar o seu coração. Segundo, iluminar a palavra de Deus a você. E terceiro, iluminar a pessoa de Cristo. Esses são os aspectos do ministério do Espírito Santo. Primeiro deles, vamos lá: iluminar os lugares sombrios do seu coração e te convencer dos seus pecados. João 16, 7 a 11, lá no versículo 16, 8 fala: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é essa luz do céu que revela o nosso pecado, nos mostra o caminho de como nos livrar do pecado, como através de Cristo, do seu sangue, da sua graça, resolvermos o problema terrível do pecado em nossa vida, na vida da nossa igreja. Esse é o papel dele. Segundo, o papel do Espírito Santo. Segundo, o papel do seu ministério: iluminar a palavra de Deus, ensinando-nos as verdades preciosas que Deus tem para nós. Lá em 1 Coríntios 2,12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Em segundo lugar, o Espírito Santo é a luz que ilumina a palavra de Deus. A palavra que Deus tem para nós, nós por nós mesmos não vamos entender, temos dificuldade. O Espírito Santo, Ele tem esse ministério que ilumina a palavra, nos ajuda a entender a palavra. Em terceiro lugar, o ministério do Espírito Santo é promover e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Promover e exaltar o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ver a sua glória, para que nós possamos ser, por Cristo, atraídos, e pela glória dele sermos transformados. Lá em João 16, 14 fala: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, disse Jesus. O Espírito Santo virá ao mundo e Ele vai me glorificar, porque Ele receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, que é luz que revela nosso pecado. O Espírito Santo, que é luz que ilumina a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Ele é luz que nos mostra Jesus Cristo. Mas, meu irmão, minha irmã, quando nós fechamos nossos olhos para essa luz, para esse ministério especial que o Espírito Santo tem para conosco, para com a sua igreja, nós somos culpados de resisti-lo, nós somos culpados de apagá-lo, nós somos culpados de entristecê-lo. Nós somos culpados de resisti-lo, Atos 7,51, nós somos culpados de apagá-lo, 1 Tessalonicenses 5,19, e nós somos culpados de entristecê-lo, Efésios 4,30. A tese dessa mensagem é a seguinte, e aqui eu peguei a ajuda tremenda um dos nossos preletores, Kevin DeYoung. Eu peguei um pequeno artigo dele e eu falei: Tiago, esse artigo falou meu coração, me abençoou, eu vou compartilhar com os irmãos lá na conferência. E eu vou colocar algumas ilustrações a mais, mas vou trabalhar. O chassi básico da minha mensagem é de Kevin DeYoung. Escutem a ele, tá? Ele vem após mim, tá bom? Ele é maior do que eu. Então, há 3 maneiras básicas de entristecermos o Espírito Santo.
Lá em Efésios 4,30 tem várias maneiras, se você pegar o contexto ali, gente que fala palavrão quando fica nervoso, gente que não sabe controlar sua ira, lá não sabe perdoar, gente que não gosta de trabalhar, gente que furta, são tudo coisas que entristecem o Espírito Santo. Gente que não resolve as intrigas, que não sabe perdoar, gente que altera a voz quando é ultrajado, quando é contrariado, e começa com gritaria, com conversa que a pessoa na sala do lado vai escutar porque você está tão alterado. A Bíblia fala ali, tudo em Efésios 4, no final do versículo, fala que essas são coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, mas eu não vou tratar disso, porque eu sei que vocês pastores não têm esse tipo de problema e comportamento. Então eu falei, não vou chover no molhado, são todos anjos do Senhor, né? Todos sabem se comportar de uma forma tão mansa, tão tranquila. Não vou falar nisso, eu vou para a tese de Kevin DeYoung. Então é uma mensagem temática aqui. Há 3 maneiras básicas de entristecermos o Espírito Santo de Deus, e estas 3 correspondem com os 3 aspectos principais do seu ministério. Fácil de entender, não é? Nós vamos falar sobre 3 formas como eu e você podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E essas 3 formas têm a ver com o seu ministério, os 3 aspectos básicos que eu acabei de elaborar para vocês e apresentar para vocês do ministério básico do Espírito Santo para conosco. Primeira forma, vamos lá, anota aí. Quando nós pecamos contra o Espírito Santo, quando o usamos para desculpar os nossos pecados, quando nós o usamos como desculpa para o nosso pecar. O seu ministério é nos convencer de nossos pecados, nos afastar do pecado. Imagina como então o Espírito Santo deve ficar triste, entristecido, quando eu ou você, quando cristãos tentam usá-lo para justificar seus comportamentos impiedosos. Nós vemos o tempo todo isso acontecendo. Membros de igreja, ingênuos ou mal intencionados, declarando a direção do Espírito Santo como boa razão para a sua decisão precipitada, por exemplo. Eu orei, eu falei com o Espírito Santo, olha, eu orei, estava lá em jejum e oração, e eu senti no meu coração que o Espírito Santo me direcionou pela fé, entrar nessa roubada, nessa fria, e comprar esse carro que eu não preciso por um valor absurdo. E foi o Espírito Santo. Quando você faz isso, você está entristecendo o Espírito Santo. Quantas vezes nós vemos pessoas usando a pessoa, usando a autoridade, a orientação do Espírito Santo para justificar suas ações impiedosas, seu mau procedimento financeiro, seu divórcio antibíblico, ou a sua nova querida liberação sexual. E é triste porque a gente vê crentes simples fazendo isso, e nós vemos pastores, líderes fazendo isso também, gente mais estudada, gente que conhece mais a palavra. Um exemplo de um crente simples fazendo isso. Esse irmãozinho com a sua esposa, já meio endividadozinho, meio descabeçadinho, financeiramente falando. Ele está em frente às Casas Bahia. Ele vê a promoção do final de semana, é uma televisão de 42 polegadas, com tanto de desconto. E ele fica ali namorando, e a esposa também, os dois namorando aquela televisão linda, grandona, vai ficar tão bonito na sala deles, e o vendedor está do lado. E aquele homem fica ali tentando espiritualizar a sua ganância. E ele lembra de Filipenses, tem um versículo que fala, tudo posso naquele que me fortalece. E ele sente que é o Espírito Santo que está dando para ele uma direção. E ele fala, olhando para a mulher, olhando para a televisão, e para o vendedor, fala, em nome de Jesus eu vou comprar essa televisão. E o vendedor fala, oxe, você vai sujar o nome de Jesus, já sujou o seu. Mas o triste é que essa piada, ela fala como que crentes, em nome de Jesus, em nome do direcionamento do Espírito Santo, pecam contra o Espírito Santo, desobedecendo, usando-o para justificar suas decisões precipitadas, seu divórcio antibíblico. Mas nós vemos também líderes fazendo isso. Deixa eu dar um exemplo para você mais contemporâneo. Em 9 de junho de 2003, um homem chamado Jim Robertson tornou-se o primeiro ministro religioso anglicano gay. Depois de muita luta interior, depois dele orar e receber do Espírito Santo também um direcionamento, diz ele foi diante dos líderes da sua igreja, acertou tudo, e finalmente os líderes organizaram um grande culto, onde esse homem apresentou para a igreja anglicana, ele apresentou esse discurso absurdo. Olha o que ele disse, parte do discurso dele.
Ele fala: Jesus nos desafia a submeter-se à sua palavra, a experimentar a extravagância do seu amor. Deus criou cada um de nós de forma diferente, e Cristo desafia cada um, custe o que custar, a aceitar sua condição própria, a fim de servi-lo melhor. Então eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida, de ser um cristão gay. Minha esposa e eu, a fim de honrar nosso voto matrimonial, voltamos-nos para a igreja, aonde este voto foi realizado, e no contexto da Eucaristia, nos liberamos mutuamente do juramento matrimonial, pedimos perdão um ao outro, choramos muito, assumimos o compromisso de cuidar dos nossos filhos, e então participamos da ceia do Senhor. Sei que arrisquei perder o amor dos meus filhos e o direito de ser um ministro anglicano, mas eu conquistei a garantia de duas coisas: minha integridade e o meu Deus. E a minha pergunta para Jim Robertson é o seguinte: você perdeu o quê? Você perdeu sua integridade com quem? Com quê? Com a palavra de Deus ou com as suas paixões? Porque a palavra de Deus não permite fazer o que você está fazendo. A palavra de Deus lá em Efésios 5:25 é bem clara: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Lá em Levítico 18, no Antigo Testamento, temos vários imperativos éticos, morais. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Por exemplo, um outro preceito moral do Antigo Testamento que é válido para hoje é: não se envolva sexualmente com a sua irmã, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha. Isso é perversidade. Lá em Levítico 18 fala também: não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Isso é depravação. E versículo 22 diz: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante. E esse homem, quando ele fez isso, ele já tinha o seu namorado, o seu futuro marido. Ele estava alcançando a integridade dele com quem? Com Deus ou com as suas paixões? Igreja, nós precisamos demonstrar compaixão por pessoas que estão chegando no nosso meio. Eu não sei como está acontecendo na sua cidade, eu moro no interior. Na nossa igreja estamos tendo jovens chegando com problema sério na área da sexualidade. Nós temos que ter compaixão por aqueles que buscam libertação. Com esses sim, nós temos que orar com eles, temos que chorar com eles, nós temos que buscar ajuda para eles. Mas nós não podemos adulterar a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, e culpar o Espírito Santo e arranjar uma brecha na palavra de Deus para justificar nossas paixões. Teve um jovem que nós acabamos excluindo esse jovem, disciplinando ele, não deu jeito. Nós tentamos 2 anos conversar, acertar, mas ele começou a fazer apologia ao homossexualismo baseando-se na Bíblia. E ele chegou no ponto de falar: não, eu tenho um problema genético. Eu falei: mas dizem que o alcoólatra tem problema genético, dizem que o adúltero tem problema genético, o assassino, o suicida, o ladrão tem problema genético. E eu parei de querer provar que não tem problema genético. Eu falei: quer saber uma coisa? Realmente a Bíblia fala que todos nós temos um problema espiritual, um problema genético. A nossa genética está estragada, adulterada pelo pecado. Algumas frases que eu trago na minha Bíblia. C.S. Lewis, professor da Universidade de Cambridge, olha o que ele fala: pela primeira vez, examinei a mim mesmo com o propósito seriamente prático. O que eu encontrei dentro de mim? Ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Philip Yancey, escritor e jornalista, ele falou: há em todos nós traços de inteligência, criatividade e compaixão, entrelaçados com traços de fraude, egoísmo, crueldade. Paul Turner, psiquiatra suíço, o que ele falou? Em nosso íntimo somos todos igualmente miseráveis. E o rei Davi, na Bíblia, o que ele fala? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E assim Jesus ensinou sobre a necessidade do milagre da regeneração. Essa experiência interior profunda e radical com Cristo, onde nasce uma nova criatura. E por isso que Jesus ensina também sobre o processo de renúncia. Quando ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, aprenda a negar suas paixões pecaminosas e aprenda a curtir e desfrutar de paixões que são de acordo com a justiça de Deus.
E através desse processo de renúncia, a gente rejeita ideias, valores, hábitos e desejos carnais que não estão de acordo com o padrão de Deus. Alguém falou e eu concordo. Quando os desejos do coração da criatura chocam-se com o desejo, com o desenho original, com o decreto do Criador, a criatura tem que mudar. Não é o Criador que tem que mudar, é a criatura. Resumindo, o Espírito Santo, voltando ao nosso ponto, o Espírito Santo sempre é um espírito de santidade. Sua intenção é nos mostrar o caminho, nos mostrar o nosso pecado e o caminho da santidade. E ele se entristece quando nós nos desviamos do caminho da pureza, da justiça de Deus, para o caminho do pecado. E imagina como ele deve se entristecer quando nós, além de nos desviarmos para o pecado, queremos usá-lo como justificativa, como base para o nosso pecado. Como se ele estivesse ali aprovando. E irmãos, no Brasil de hoje, infelizmente, não sei se você percebe isso, mas eu percebo entre os evangélicos, o povo evangélico, a massa, se alguém fala com seriedade e firmeza que ele estava orando e jejuando, e o Espírito Santo falou para ele, deu um direcionamento para ele, poucas pessoas ousam discordar disso, por mais absurdo que aquele direcionamento recebido nos pareça. Parece que o povo evangélico tem medo de ofender o Espírito Santo. Então aqui está uma pessoa falando uma abobrinha do tamanho de um elefante, e a pessoa fica ali, se você orou, jejuou, o Espírito Santo falou, então está falado. Não tem crédito, não tem dinheiro, não precisa, mas compra a televisão de 42 polegadas. É o Espírito Santo que está falando. Está na hora de nós deixarmos a nossa ingenuidade e passarmos com amor, a sermos mais firmes e confrontarmos os irmãos. Será que é o Espírito Santo mesmo que falou isso? Como é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós o usamos como desculpa para os nossos pecados. Segundo lugar, quando nós o fazemos competir com as Escrituras. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós o fazemos competir com as Escrituras. O ministério do Espírito Santo é o quê? É nos revelar a verdade da palavra de Deus e não nos afastar dela. O Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus, que ele inspirou, que ele dirigiu. E tudo que nos afasta dela entristece a ele. Não há lugar na vida cristã para a gente supor ou sugerir que uma atenção cuidadosa aos estudos das Escrituras seja de alguma forma contrária a uma sincera devoção para com o Espírito Santo. Mas essa ideia está em muitas igrejas, na cabeça de muitos crentes. Qualquer um que deseja honrar o Espírito Santo de Deus faz bem em honrar as Escrituras que ele inspirou como meio de iluminação. Às vezes cristãos, eles citam a promessa de João 16:13, de que o Espírito vos guiará a toda a verdade, como razão de esperar de que o Espírito Santo hoje vai nos dar novas compreensões daquilo que ele escreveu há tantos anos atrás. Só que essa promessa que leva as pessoas a pensar desse jeito, essa promessa foi dada para os apóstolos. A verdade a que se refere em João 16 é toda a verdade a respeito de Jesus, seus ensinos, seu ministério. O verso 12 diz que o Espírito haveria de revelar aos apóstolos verdades importantes que ainda eles não tinham condições e não estavam preparados para receber da boca do próprio Jesus. Por exemplo, o significado completo da sua morte, ressurreição e exaltação. E o texto está falando que ele, o Espírito Santo, ajudaria os apóstolos a lembrar do que Jesus disse e entender o verdadeiro significado de quem é Jesus e o que ele conquistou por nós na cruz e na sepultura vazia. Isso significa, irmãos, que o Espírito Santo é responsável pelas verdades que os apóstolos pregaram e que, por suas vezes, eles escreveram naquilo que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Então, o que acontece? Se isso é verdade, nós confiamos na Bíblia e nós não precisamos ir além dela. Porque os apóstolos escreveram a Bíblia por meio da revelação do Espírito Santo. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Vá à palavra de Deus. A Bíblia é o livro do Espírito Santo. Por isso nunca diga assim, olha, essa pessoa está enchendo a cabeça de muita teologia, de muito conhecimento, porque está insistindo em precisão exegética, em rigor teológico, em atenção cuidadosa à palavra de Deus.
Por favor, não veja isso como algo oposto à real obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Quando um jovem, quando um pastor se dedica a pregar a palavra de Deus com fidelidade, isso é bênção para a igreja. Mesmo que não dê para ele tomar cafezinho com a Dona Maria, com o seu João, mesmo que não dê para ele fazer tantas visitas como a igreja gostaria, mas se ele traz para o púlpito o alimento sólido da palavra de Deus, ele não fica lá falando o que ele acha, o que ele sente, mas ele prega o que Deus está dizendo no texto. A igreja é alimentada, a igreja amadurece, a igreja ela explode, ela cresce no poder do Espírito Santo, através da verdade que Ele abençoa, que Ele inspirou, e Ele usa para trazer crescimento para a sua igreja. Quando eu era mais imaturo, eu lembro que na correria do ministério, para preparar sermão, com sinceridade, eu orava, pegava minha Bíblia e orava, e com sinceridade eu abria minha Bíblia, e com sinceridade eu lia o texto, e lia outra vez, e eu via o que o texto estava, o que eu sentia, o que o texto estava dizendo, e eu procurava compreender da melhor forma possível, e eu fazia meu sermão, 3 pontos lá, e fazia uma ilustração e tal, e pregava. E eu lembro porque eu preguei há 2 domingos atrás, sobre Colossenses capítulo 1, versículo 22, 23, 24, mas eu lembro de ter pregado esse texto de uma forma tão diferente, quando eu preguei com sinceridade, sem estudar o texto no seu contexto, sem estudar a língua original um pouquinho, sem recorrer às ajudas que eu tenho no meu escritório, de comentaristas. E naquele texto lá, eu lembro de pregar de uma forma, uma mensagem totalmente contrária à intenção do autor, do Espírito Santo, naquele texto, através de Paulo, para os colossenses. Eu trouxe uma mensagem que deu insegurança para os crentes. O texto fala assim: antes vocês estavam separados de Deus, mas agora Ele os reconciliou para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. E eu peguei pesado na igreja, está vendo? Aqui temos um condicional, desde que, Deus já fez a parte dele, você tem que fazer a sua parte, e desde que você continue alicerçado, se você continuar alicerçado, você é salvo, você será salvo, a justificação de Deus será aplicada na sua vida. Gente, e eu deixava todo mundo inseguro. Em outras palavras, eu pregava que você podia perder a salvação. Mas daí estudando, recentemente passei pelo mesmo texto, e eu falei, puxa, me perdoa, Deus, por aquilo que eu preguei de errado. Por relaxo espiritual, ministerial. No grego, nesse texto, tem esse condicional aqui, é uma condição que traz uma suposição positiva, não é uma condição para a glorificação, para a salvação, mas é uma experiência passada e contínua que prova a realidade da obra de Deus em nossa vida. Tanto é que o versículo 22, ele fala que Deus já nos reconciliou para nos apresentar. A intenção de Deus é nos reconciliar e nos apresentar. E não sou eu que vou frustrar o plano de Deus, não. Ele que, porque Ele tem esse projeto na minha vida, Ele vai, quando eu estiver fraco, Ele vai me carregar no colo se necessário, e Ele vai fazer com que eu persevere até o fim, para que o plano dele na minha vida se consolide. Em outras palavras, o texto deve ser lido assim: desde que vocês continuem e vocês continuarão alicerçados e firmes na fé. Em outras palavras, o amor e o cuidado de Deus, eu preguei recentemente na minha igreja sobre isso. O amor e cuidado de Deus para com seus pequenos, para com seus filhos, para com eu e você, não é igual o amor da mãe macaco, mas é como o amor da mãe gato. Não vai me criticar na sua avaliação por causa disso. Eu tirei isso de um puritano do passado, tá bom? Essa ideia não foi minha, macaco e gato. Deixa eu explicar para você. Tem gente que não... Bom, vamos lá. Macaco e gato. O amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus por mim e por você, se assemelha ao amor e cuidado da mãe gato e não da mãe macaco. A mãe macaco, a macaca, quando há perigo, há problema na árvore e ela está com o seu filhotinho lá, o que ela faz? Ela pega o filhotinho e coloca nas costas. E ela pula e sai fora e tira o filhote do perigo. Mas cabe ao filhote se agarrar no seu pelo. Se num daqueles pulos o filhote descuidar e perder a força ali, ele cai lá embaixo na árvore e se espatifa lá no chão. Ela fez a sua parte, ele não fez a dela. Ele não fez a dele. O amor de Deus para com seus filhos na Bíblia não é desse jeito. O amor de Deus para com seus filhos pode ser ilustrado com o amor da mãe gato para com seus filhotes. A mãe gato está lá
no seu ninho com os seus gatinhos, se ela vê algum perigo se aproximando do ninho, o que ela faz para libertar os seus filhos do perigo? Ela não coloca o bichinho nas costas, sai correndo e fala: segura aí, eu faço a minha parte, você faz a sua. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Não, o que ela faz? Ela vai e agarra o bichinho pelo cangote aqui, num lugar que já Deus fez de um jeito, já que não dói. E ela agarra e o bichinho fala o quê? Ele é tirado do perigo, né? Ele, coitado, ele talvez até ia pisar na bola, mas ela não deixa. Ela garante que vai levá-lo em segurança até o fim. Por isso que o nosso irmão Judas, quando ele termina a sua carta, ele fala o quê? Ora, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, a ele seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Mas olha o que um pastor faz com um texto bíblico, olha como que ele estraga a palavra do Espírito Santo. Quando ele pega e fica fazendo visita, tomando cafezinho, e pintando igreja, e cortando grama, e consertando caixa d'água da igreja, e depois pega o texto e lê de qualquer jeito. Ah, porque isso aí é encher a cabeça com teologia, isso é para os teólogos, eu não posso me dar esse trabalho. Nós irritamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo, quando o usamos como desculpa para pecar, quando o fazemos competir com as Escrituras. Em terceiro lugar, e último lugar, nós entristecemos o Espírito Santo quando sugerimos que ele tem ciúmes do nosso foco em Jesus Cristo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando sugerimos que ele tem ciúmes da nossa atenção demasiada ao Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai também. Irmãos, o trabalho do Espírito Santo é servir. João 16:13 declara que o Espírito Santo fala apenas aquilo que ouve. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. João 15:26. O Espírito Santo dá testemunho a respeito de outro. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, disse Jesus. Outra coisa, João 16:14 fala que a missão do Espírito Santo é glorificar a outro, é glorificar a Cristo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Amados, todas as três pessoas da Trindade são plenamente Deus, são divinais. E assim mesmo, na economia divina, o Filho torna conhecido o Pai, e o Espírito glorifica o Filho. O Espírito glorifica o Filho, que também, por sua parte, ele torna conhecido o Pai. Sim, há algo terrível ser ignorante quanto à obra do Espírito Santo. Não é sábio você negligenciar o papel indispensável que o Espírito Santo exerce em nossas vidas, na vida da igreja. Mas nós não devemos pensar que o Espírito Santo se aborrece quando nós focamos demais na pessoa de Cristo, em nossos púlpitos, em nossas músicas, quando nós exaltamos a Jesus Cristo e a glória de Deus Pai. Por quê? Porque a missão e objetivo do Espírito Santo não é lançar luz em si mesmo, mas é lançar luz em Cristo. Ele não tem vontade nem necessidade de lançar luz em si mesmo. Coloque isso na sua mente. Portanto, exaltar a Cristo, focar em Cristo, falar, cantar com frequência sobre Cristo, não são evidências de rejeição ao Espírito Santo e sua pessoa, mas é evidência da mão do Espírito Santo entre nós. Se o símbolo da igreja é a cruz e não a pomba, isso é porque o Espírito Santo deseja que assim seja. Eu gosto muito dessa frase de J.I. Packer. Coloca para nós aí, a frase de J.I. Packer, diz o seguinte, olha que frase linda. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhem para mim, me ouçam, venham a mim, me conheçam. Mas sempre a mensagem do Espírito para nós é: olhem para Jesus, olhem para Ele, vejam a sua glória, ouçam a Ele e escutem a sua palavra. Ide a Jesus e tenham vida, conheçam-no e provem do seu dom e da sua paz. Alguém falou: o Espírito Santo é como um super cupido
que quer nos apresentar, igreja de Cristo, nos apresentar a Cristo e revelar, abrir nossos olhos e nos mostrar, nos ajudar a ver a beleza de Cristo, o amor, a graça, a riqueza, a supremacia desse noivo maravilhoso que nós temos que desejar, amar. Em Atos 2 nós vemos que o Espírito Santo se revela aos apóstolos, naquele texto que tem causado tanta confusão nas igrejas. O dia que você puder, chame o pastor Nicodemos, ele pregou na minha igreja sobre Atos 2, avivamento espiritual. Que bênção, irmãos, que bênção. Eu entendi Atos 2, muitos nossos foram desfeitos. Ali o Espírito Santo, ele se manifestou de várias formas, através de um som como de um vento forte, que depois ele se manifesta de forma visível, ninguém sabe descrever, mas é como línguas de fogo. Depois os dons de profecias, ousadia para as pessoas declarar as maravilhas de Deus. O Espírito Santo ali, ele faz várias coisas na vida daqueles discípulos, daqueles apóstolos. E qual o resultado final? Primeira igreja batista do Espírito Santo em Jerusalém, foi essa? Não, o resultado final, o que foi? Confirma-se através da pregação do apóstolo Paulo a ressurreição e supremacia do Senhor Jesus Cristo. Confirma-se que a obra de Cristo na cruz era algo profetizado e preparado por Deus, e que Jesus Cristo era realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muitas conversões a Cristo Jesus, e ali inicia-se uma igreja saudável e cristocêntrica. Portanto, contemplar a glória de Deus Pai na face de Deus Filho não é marginalizar Deus Espírito Santo, é celebrar a sua gloriosa obra entre nós. Lógico, nunca se esquecendo do seu ministério, da nossa dependência dele em todas as coisas, pois o pastor que esquece da obra do Espírito Santo, o que acontece? Ele tende a cair no caminho do pragmatismo. O pastor que para de depender do Espírito Santo e de orar e de reconhecer a obra do Espírito Santo, ele fica desprovido de poder. Então o que ele começa? Ele começa a correr atrás de truques, ele começa a correr atrás de programas, alguma coisa que lota a igreja, alguma coisa que traz gente e que dê sucesso ao seu ministério. Mas quando a gente depende do Espírito Santo e reconhece que é Ele que faz a obra, a gente vai de joelhos, e a gente faz a nossa parte, mas espera no Senhor com paciência até Ele fazer a parte dele. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito. É o Espírito Santo que confere vida, poder ao Evangelho e à vida cristã. Sem o Espírito Santo de Deus, pastor, sem o Espírito Santo de Deus, igreja, você pode até se tornar um membro de uma igreja, mas você nunca vai experimentar a experiência real da regeneração. Sem o Espírito Santo de Deus, você pode até atender a um apelo evangelístico e mudar algumas coisas superficialmente na sua vida, mas você nunca vai experimentar a mudança profunda e radical da regeneração que só o Espírito Santo pode fazer. Sem o Espírito Santo de Deus, você pode até pegar um doutorado em teologia e dar aula de teologia, mas você nunca conseguirá aplicar a teologia ao seu dia a dia e desfrutar das suas bênçãos. Sem o Espírito Santo de Deus, você, jovem pastor, pode até montar um show gospel e levar multidões aos prantos, ao êxtase. Você pode até conseguir dezenas de decididos, mas sem o Espírito Santo de Deus, toda aquela agitação e todas aquelas decisões não vão resultar em nenhuma regeneração, porque sem o Espírito Santo de Deus não tem regeneração. Ouvinte, pastor, sem o sopro do Espírito Santo de Deus, você não passa de um defunto. Sem o sopro do Espírito Santo de Deus, a sua igreja não passa de uma igreja morta. Lembre-se, lá em Gênesis 2:7, quando Deus, do pó da terra, Ele faz Adão. Adão está esticado sobre a mesa de Deus. Aquele corpo perfeito, o primeiro homem. Deus fez ali, tudo bem perfeito. Aquele corpo ali, inerte ali, devia ser muito bonito e perfeito. Eu imagino que Adão era uma mistura de Brad Pitt com Rodrigo Santoro na sua aparência, muito bonitão. E aquele corpo perfeito, inerte ali, estava equipado não só com uma aparência bonita, mas tinha talvez equipado com a sabedoria de Salomão, com a coragem de Davi e a força de Sansão. Mas sem o sopro da vida, aquele corpo lindo de morrer, era inútil, incapaz de desfrutar as bênçãos de Deus, a presença de Deus, incapaz de glorificar a Deus. É ou não é? Por isso que, num dos primeiros encontros de Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, quando ele encontra com os seus apóstolos, o que ele fala?
E o que ele faz? Ele sopra sobre eles. O texto fala novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E o medo deu lugar à ousadia, e a tristeza deu lugar à alegria, e o pessimismo deu lugar à fé, e a fraqueza deu lugar ao poder, e a vida sempre com propósitos pequenos na cabecinha daqueles apóstolos deu lugar a uma vida com grandes propósitos. Viver agora para a glória de Deus, morrer se necessário por causa do nome de Cristo, fazer discípulos. E o que aconteceu? Uma grande igreja se iniciou e foi crescendo em número e quantidade. Pastor, eu tenho que encerrar, meu tempo está terminando. 2 palavras: se por acaso esta conferência e essa mensagem aqui encontra você na plenitude do Espírito Santo, louvado seja Deus. Se essa conferência, se essa mensagem encontra você de bem com o Espírito Santo, Ele está feliz com você, você não tem entristecido a Ele, e a prova de que você está bem com Ele é que você está na plenitude do amor do Espírito Santo, da sua alegria, da sua paz, da sua paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ministerialmente falando, você é um pastor que tem vários problemas talvez na sua vida pessoal, mas espiritual está tudo bem. Quando você vai para o púlpito, você está conseguindo pregar com alegria, com entusiasmo e com poder, com a unção do Espírito Santo. Pessoas estão se convertendo na sua igreja. Se esse é o seu caso, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Ore e vigie para não cair, para manter esse relacionamento precioso seu com o Espírito Santo de Deus. Mas, caso negativo, caso você, através desse sermão, através dessa mensagem, você está percebendo que você tem entristecido e apagado o Espírito Santo de Deus no seu coração, no seu casamento, na sua igreja, no seu ministério, caso você encontre-se num estado de frieza espiritual, você está aqui só com conhecimento teológico, mas não tem nada, seu coração está vazio, está frio, está árido. Caso esse seja o seu caso, me deixe ministrar o seu coração agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, algumas palavras finais para você. Primeiro, pastor querido, pastor amado, eu entendo que o Espírito Santo não faz nada por acaso, e não é à toa que Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui talvez para ouvir exatamente estas palavras: pastor, reconheça que a sua situação com o Espírito Santo é trágica, indesejável, inadmissível, você não pode continuar mais assim. Reconheça que essa sua situação com o Espírito Santo não está legal, precisa mudar. Pare de orar por outras coisas. Pare de orar por outras coisas, coisas materiais relacionadas ao seu ministério, à sua vida pessoal. Ore por esse problema sério entre você e o Espírito Santo. Outra coisa, volte-se para os meios da graça. Você conhece quais são os meios da graça? Volte-se para eles. Ache tempo para estar a sós com Deus, já nessa conferência. Hoje eu abri mão da janta hoje, porque eu queria estar na presença do Espírito Santo de Deus, para poder pregar a vocês. Quem sabe você precisa amanhã, abre mão desse café da manhã. Você não precisa de tanta comida, você está meio gordinho, para falar a verdade. Você está precisando de alimento espiritual. Você está precisando talvez de alguns jejuns e tempo na presença de Deus. Ache tempo para estar a sós na presença de Deus. Avalie a sua caminhada. Peça a Deus, me ajude a avaliar minha caminhada. Veja onde que você se desviou. Será que foi uma ação que você tomou? Será que é uma atitude? Será que é um pensamento errado, distorcido, que entrou na sua cabeça? Alguns anos atrás eu pequei contra o Espírito Santo quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter uma mega igreja. Eu caí naquele movimento do crescimento da igreja. Eu queria fazer uma igreja crescer a todo custo, e aquilo entristeceu o Espírito Santo. Uma ideia, um pensamento é o suficiente para entristecer o Espírito Santo. Você já parou para pensar? Quando a gente lê lá em Gênesis, por que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? Porque a cabeça dos homens o tempo todo está pensando, não está fazendo coisa errada, está pensando coisas que não agradavam a Deus. Pensamentos errados irritam a Deus, atraem sua disciplina. Irmão, arrependa-se. Irmã, arrependa-se. Renuncie este ou aquele pecado, abra mão disso. Sai dessa ilusão que esse pecado está te ajudando. Não está te ajudando, está te atrapalhando, está entristecendo o Espírito Santo na sua vida. Humilhe-se na presença de Deus. Lembre-se daquele versículo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo, Ele é perfeito para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o pastor aqui presente que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei o seu ministério. E sua vida, seu relacionamento com Deus. Nesses dias esteja orando e clamando como cego no caminho de Jericó. Ore com urgência, ore com persistência. Ache tempo para ter comunhão com irmãos que possam fortalecê-los. Sai da roda dos escarnecedores. Sai da roda daqueles pastores que só querem zoar e bagunçar o tempo todo. Hoje você não está precisando disso, você está precisando de gente que ora com você, você está precisando de gente que fala sério com você. Leia bons livros, escute bons sermões, boas músicas. Que bom que você está aqui, você está no lugar certo. Lugar para alimentar a sua alma. Mas não deixe de buscar a Deus, deixe de abrir o seu coração ao Senhor durante essas palestras, durante esta conferência. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Ninguém se mexe, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos tomar um minuto para responder ao Senhor o que Ele falou conosco através dessa mensagem. Querido Deus e Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Especialmente nós, Pai, pastores, líderes, que temos a responsabilidade, Senhor, de ser exemplo para tantas pessoas. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, a entender que a coisa mais importante é o nosso relacionamento contigo. Nós não podemos entristecer o Teu Espírito, Senhor. Pelo contrário, nós precisamos estar na plenitude do Teu Espírito, no centro da Tua vontade, Senhor, sempre submissos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. É isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu tenho certeza que os meus irmãos desejam também. Abençoe cada um que aqui está, Senhor. Tem misericórdia daquele irmão que está caído, que está frio. Aquece esse coração, Senhor. Abençoe essa vida, restaura, Senhor. Em nome de Jesus, nós assim pedimos e clamamos. Amém. Amém.